Quando você testemunhou que alguns grandes egos ficaram absolutamente achatados. Um cara em nosso sindicato estava concorrendo a algum cargo na diretoria executiva e ele estava dizendo a todos que seria uma vitória fácil para ele porque ninguém como as outras duas pessoas que concorriam ao cargo. No dia da eleição, ele teve um despertar muito humilde. De 1.300 pessoas, ele obteve menos de 10 votos. Ele não falou com muitas pessoas por algum tempo depois disso. Ninguém gosta de um fanfarrão. Trabalhei como suporte de TI para minha escola enquanto estava na faculdade. Um dos meus colegas de trabalho era do tipo que se acha o cara mais inteligente da sala. Um dia, ele entrou e não conseguiu colocar seus monitores para trabalhar. Depois de 10 minutos vendo lutando, tentei interjeitá-lo e ajudá-lo. Mas fiquei com uma longa conversa sobre como ele tem trabalhado com computadores a vida inteira e não precisa de ajuda. Se ele não conseguisse descobrir, eu certamente não seria capaz de fazê-lo. Eu apenas respondi com isso legal cara. Eu apenas pensei que os monitores tinham que ser conectados para trabalhar. Meu erro, seu rosto inteiro ficou vermelho e ele parecia querer morrer ao perceber que ambos os monitores estavam desconectados. Eu costumava trabalhar em um estúdio de fotografia. Não sou fotógrafo, mas conheço algumas noções básicas. O fotógrafo, provavelmente na casa dos 50 anos, me diz que o equipamento que ele alugou não está funcionando e ele está falando sobre como ele desperdiçou 25 minutos de seu tempo de aluguel porque sua câmera não estava sincronizada com o equipamento de iluminação. Tudo isso na frente de seus pobres clientes. O melhor momento da minha vida enquanto ele me amaldiçoava. Eu me aproximei e a liguei sem palavras. Nunca vi um homem adulto ficar tão vermelho. Quando eu era criança, um cara novo apareceu na igreja. Ele estava excessivamente orgulhoso do fato de ter um PhD em comunicação e insistiu para que todos o chamassem de doutor e ele tinha idade suficiente para não ser como se tivesse acabado de fazer seu doutorado. Ele basicamente tratava todos os outros como se fosse um rubi sem instrução porque era um doutor. O EOP, o neurocirurgião, o anestesista, o radiologista, chefe de radiologia do maior hospital regional, os 3 dentistas, os 2 ortodontistas e um punhado de outras pessoas que eu não tenho ideia do que todos eles começaram a chamar uns aos outros de doutor também. Estranhamente, o senhor Comunicações deixou de insistir para que todos o chamassem de doutor. Uma vez que vi 2 crianças pequenas provavelmente com 13 anos de idade, tentei atravessar a rua. Um cara em uma caminhonete gritou com eles para sair do caminho. As crianças tinham o direito de passagem e disseram algo de volta para o cara. O cara perde a merda e salta do caminhão agindo como um bundão duro e se levanta no rosto de uma criança gritando e gritando, quando tirava os olhos do garoto com quem gritava para gritar com outro garoto. Bom, gancho de direita na cara do primeiro garoto. Ele foi largado com um soco. Os 2 garotos decolaram como o corredor da estrada. Quando o rapaz se levantou, já tinham ido embora. Aquele cara era provavelmente 20 anos mais velho que eles e foi destruído. Imagino que ele teve que ir trabalhar no dia seguinte com um grande engraxador. E teve que mentir sobre o que aconteceu. Foi tão fantástico. Ele mereceu totalmente. A ex-namorada foi anfitriã em um restaurante elegante em Seattle. Ela estava olhando para seu livro quando algumas pessoas se aproximaram da Margarida e um cara disse: "Eu preciso de uma mesa para 8." Ela disse sem olhar para cima: "Provavelmente vai ser uma espera de pelo menos 90 minutos." A voz diz: "Mas eu sou Davi Copperfield." Eles dizem: "Então talvez você possa fazer uma mesa aparecer." Acaba o que ela está fazendo. Olha para cima. Na verdade, é Davi Copperfield. Nenhuma mesa apareceu. Ó Sudoeste muitas vezes. Eu moro na área de DC. O número de vezes que vi homens apadrinharem uma mulher de cabelos grisalhos e depois aprender que ela é uma jogadora de poder é glorioso. Meu favorito foi um churrasco no quintal com alguns amigos que velejavam. Você tem todos desde o cara que raspa cracas do fundo dos barcos até os velhos caras da marinha e as pessoas que possuem iates de regata. E você não pode dizer olhando: estes pilotos de iate se vestem como se fossem fazer compras no Exército da Salvação em 1989. Então, lá estamos nós, vendo as crianças borrifando uns aos outros com a mangueira e esperando os hambúrgueres. E o novo cunhado de meu amigo é advogado. Ele quer que todos saibam que ele é advogado. Ele anda cambaleando como um ator, né? Oh Deus. Ele é super condescendente de uma simpática senhora mais velha e uma garota adolescente. E depois vai em direção a mais uma cerveja. Ela está puxando sua rotina a meia para um cara e o cara diz: "Oh, ei,
Eu tenho uma ótima pessoa para você conhecer. Arrasta o idiota de volta para a senhora mais velha e a garota adolescente apresenta o idiota aos dois. Jackass percebe que se gabou de ser advogado do reitor de uma grande faculdade de direito e da neta do Justice Scalia. Pensei que o imbecil ia se cagar. Exército dos Estados Unidos da América. Treinamento básico. 1988. Tínhamos em nosso pelotão uma porca certificada com armas de fogo, que estava tão hipnotizada e que tinha a certeza de que iria nos superar a todos e receber o prêmio BRM, marcas de espingardas básicas, um dos vários prêmios dados no final do treinamento básico. Ela estava sempre tentando corrigir os treinadores e professores nas aulas de tiroteio, sempre aumentado a quantidade de atiradores furtivos que ela seria, quantas armas ela tem, etc. Ele tinha que se qualificar 2 vezes e mal fazia o corte na segunda vez. Eu nunca disparei um fuzil antes. Segui a aula e o treinamento de tiro. Recebi o prêmio. Ele não disse uma palavra sobre o resto do treinamento básico. Eu conheci um cara que sempre sentia a necessidade de fazer tudo o que eu dizia. Eu estava ao telefone com minha namorada na época e ele por acaso nos ouviu falar demais. Ele veio até mim e começou a se gabar de si mesmo, alto o suficiente para minha namorada ouvir. E como ele podia roubar minha namorada apenas conversando com ela ao telefone por 10 minutos? Ofereci-lhe meu telefone e minha namorada reesmachaçou por 5 minutos seguidos antes que ele me devolvesse o telefone e se fosse embora. Eu estava tão orgulhoso dela. Fui promovida, num McDonald's, uau, por causa de uma outra garota. Eu nem sabia que estava sendo considerada até 1 ou 2 dias antes dos gerentes votarem. Me disseram para entrar no dia seguinte com meu novo uniforme e a outra garota entrou, viu meu uniforme e desistiu na hora. Ela me acusou de roubar sua promoção. Descobri de um gerente assistente que eles estavam considerando abertamente e tentaram empurrá-la para coisas que ela precisaria saber, fazer e ela nunca tomaria a iniciativa de aprender mais. Fazer mais. Eu tentei ativamente aprender mais, principalmente para sair de serviço e entrar na cozinha, fluxo público, e fui muito apreciado pela maioria da tripulação. Gerência. Alguém jogou meu nome aleatoriamente na conversa. Eu conheci esta garota que fazia parte do meu grupo de amigos lá no colegial. Ela começou a intimidar uma das garotas do nosso grupo de forma muito severa e não era dona dela nem pedia desculpas de forma alguma. Então todos nós cortamos laços com ela. Pouco tempo depois, ela se mudou. Deixe-me dizer-lhe que nunca vi um direito tão repentino e forte vir de uma pessoa. Ela se aproximou da garota que estava intimidando quase 1 ano depois e lhe disse que voltaria e queria arruinar sua vida. Disse que voltaria ao grupo de jovens em nossa igreja e espalharia rumores horríveis sobre ela para que ninguém mais gostasse dela e que ela poderia roubar todos os seus amigos de volta. Também disse que ia jogar a carta da vítima e dizer a todos que era ela quem estava sendo molestada. Compartilhamos essas mensagens com nossa ministra e ela foi prontamente banida daquele grupo e nunca mais pôde mostrar seu rosto lá. Ela também começou a postar coisas sobre todos nós no TikTok, o que relatamos e acabamos por conseguir que ela fosse temporariamente banida da plataforma. Ela não foi capaz de conseguir um emprego nesta cidade porque em todos os lugares onde ela se candidatou havia alguém que sabia o que ela fazia e disse ao chefe deles para não contratá-la. E agora sua avó está expulsando e mandando-a de volta para casa. Havia esta mulher irritante em meu departamento no trabalho no início dos anos 80. Ela era uma daquelas que já tinham visto, feita melhor durante qualquer tópico de conversa. Isso me incomodava porque me parecia que o grosso de suas reivindicações eram produtos de sua imaginação. Mas muitos de nossos colegas de trabalho achavam que Lina era tão legal. Ela conhece tantas pessoas famosas e já visitou todos esses lugares exóticos. Bem, ela cruzou a linha comigo em 1980 quando eu tive a sorte de conseguir ingressos para a primeira fila de um concerto da rainha em Detroit através de um scalpador. Paguei $45 cada um. Mas valeu a pena. Isso foi na época em que o pessoal da primeira fila era esborrachado contra o palco para que descansássemos nossos antebraços sobre ela. Tanto Freddie quanto Brian apertaram minha mão durante o espetáculo. Claro que, como eu estava disposto a gastar esse tipo de dinheiro para vê-los, só faz sentido que eu fosse um grande fã e conhecesse muito bem a banda e sua história. Na segunda-feira de manhã eu vou trabalhar e falo com entusiasmo sobre ver a Quinton de perto e Lina interage de improviso. Eu me lembro de ter festejado com eles no tempo em que tocavam em pequenos clubes. Lembro-me de vê-los em algum pequeno bar no centro de Detroit, e de jogar cartas com eles nos bastidores. Mais tarde olhei-a nos olhos e respondi: a primeira vez que a rainha jogou em Detroit foi no auditório Ford.
Em fevereiro de 1975, eles nunca jogaram em datas de clubes em Detroit. Ela apenas me deu um sorriso congelado, bateu no meu braço e foi embora. Depois disso, ela nunca interagiu comigo, a menos que fosse absolutamente necessário. Um cara no colegial tinha muito dinheiro crescendo. Ele gostava de espalhar por aí e se gabava de roupas e carros chiques e de dar festas onde fornecia álcool para todos. Eu não era muito amigo, mas apenas corríamos em círculos diferentes. Alguns anos depois foi descoberto que eles eram tão ricos porque seu pai, que era um gerente de riqueza, desviou o dinheiro durante anos de seus clientes. Esta era uma espécie de pequena comunidade. Então seus clientes eram todos amigos e família. Foi por toda a imprensa que seu pai foi preso. Isto atingiu duramente. Alguns anos mais tarde eu o encontrei e ele tinha mudado de nome. Sua personalidade era diferente e ele até andava com um cartaz diferente. Eu não podia imaginar o quanto isso teria abalado seu mundo. Definitivamente. Ele ficou com o ego em alguns degraus. Eu me sentia mal por ele, pois ele era apenas um produto de seu ambiente. Ele não sabia que isso era à custa de praticamente todos ao seu redor. Uma ex-amiga minha sempre pensou em si mesma como melhor do que eu, principalmente quando estávamos na universidade e ela tinha uma nota melhor. Ela sempre foi um pouco condescendente e me disse que eu estava errado, explicando as coisas lentamente, assumindo que ela sabia melhor do que eu. Deixei passar porque realmente não me importava. Então um dia ela estava falando sobre seu salário e como ela acabou de receber uma promoção. Nós todos ficamos felizes por ela. Mas então ela começou a dar a volta à mesa e perguntou quantos outros estavam fazendo. Todos estavam ganhando mais do que ela. Quando chegou a minha vez, vejo um pouco de esperança de que pelo menos eu deveria receber menos do que ela. Mas não era esse o caso. De longe, eu vi a que esvaziar tão rápido, que ela ficou cinza e triste. Isso me deixou triste por ela porque ela se fez tão infeliz e eu não pude realmente ajudá-la porque a razão pela qual ela estava infeliz era que eu não estava debaixo dela.